João capítulo 11, em nome de Jesus. Diz assim: estava enfermo certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Aí, pulando lá para o quarto, quando Jesus ouviu isso, disse: esta enfermidade não acabará em morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja por ele glorificado. Jesus amava Marta e sua irmã e a Lázaro. Porém, quando ouviu que Lázaro adoecera, ficou ainda 2 dias no lugar onde ele estava. Depois disse aos seus discípulos: voltemos para a Judéia. Aí, lá na frente no 10. Aqui, 11. Disse isso, confirmou: nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo. Responderam os discípulos: Senhor, se dorme, melhorará. Jesus estava falando da sua morte, mas os discípulos pensavam que ele se referia ao repouso do sono. Então Jesus disse claramente: Lázaro está morto. E me alegro por vossa causa, que de lá não tivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Aí lá na frente, diz no 21, disse Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas ainda agora sei que tudo o que pedires a Deus, Ele te concederá. Disse Jesus: teu irmão ressurgirá. Aí no 24 diz que Marta falou: eis que ressurgirá na ressurreição do último dia. Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crê isto. Disse ela: Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que havia de vir ao mundo. Depois disso, ela voltou e chamou Maria, sua irmã, em particular, dizendo: Mestre, está aqui e te chama. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi se encontrar com Jesus. Ora, Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando os judeus estavam com Maria em casa e a consolavam, perceberam quão rapidamente ela se levantara e saíra. Seguiram-no, supondo que ir ao túmulo para chorar ali. Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu. Caiu aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, também chorando, os judeus com ela viam, comoveu-se profundamente em espírito e perturbou-se. Perguntou ele: onde o pusestes? Responderam: Senhor, vem ver. E Jesus chorou. Aí diz que Jesus, disseram os judeus: vede como o amavam. Mas alguns disseram: não podiam ele que abriu os seus olhos ao cego, e também que este não morresse. Jesus, comovendo-se profundamente, outra vez dirigiu-se ao sepulcro. Era uma gruta com uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Disse Marta, irmão do morto: Senhor, já cheira mal, pois já é o 4º dia. Então Jesus lhe disse: não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graça te dou porque me ouviste, e eu sei que sempre me ouves. Mas eu disse isso por causa da multidão que me rodeia, para que creiam que tu me enviaste. Tendo dito isso, Jesus clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, tendo as mãos e os pés enfaixados e o rosto envolto num lenço. Disse Jesus: desatai-o, deixai-o ir, em nome de Jesus. Aleluia. Amigos, irmãos,
eu fiquei em casa pensando o que eu iria falar. E Deus começou a falar comigo a respeito de morte e vida. Aí eu falei, meu Deus, como é que eu vou falar isso? Aí Jesus começou a palestrar comigo na Bíblia, eu comecei a anotar, 7 horas da noite, eu comecei a ver, já tinha lido a história de Lázaro, mas eu falei, meu Deus, como é que pode uma situação dessa? Jesus estava próximo, né? Diz que estava a 12 côvados, um negócio assim, e dava para ele chegar, mas ele não quis chegar, porque ele já sabia que tinha que se cumprir a promessa, ele tinha que fazer um milagre, e para isso acontecer um milagre, tinha que alguém falecer, e esse alguém era Lázaro, amigo dele, irmão de Marta e Maria. Então tinha que acontecer essas coisas, porque senão ninguém creria nele, queria crer nele, que ele era o quê? O Cristo ressurreto, que ressurgiu. Então ele esperou tudo acontecer, aquele momento de dor, aquele momento de antes do luto, que ele ficou doente, ficou enfermo, e aquela enfermidade levou para a morte. As suas irmãs consolaram, as suas irmãs velaram, as suas irmãs enterraram ele num sepulcro, numa gruta de pedra, e colocaram uma pedra para poder selar. E aí ele ficou lá, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, no quarto dia. E Jesus chegou justamente no quarto dia, no dia do milagre. E aqui eu fico maravilhado, porque Jesus nunca chega antes e depois, ele chega na hora. Mas só que meu Deus está dizendo que ele é o princípio e o fim. Ele é alfa e o ômega. Ele é o princípio de tudo, ele é o fim de tudo. Tudo está nas suas mãos, tudo foi criado por ele, para o louvor dele, para a glória dele. Então ele tinha que fazer um milagre. Então, como é que Deus começa a fazer um milagre na vida de alguém? Primeiro, quando acaba as suas possibilidades humanas. Você, vamos supor, está com seu carro dirigindo, você sofre um acidente. E aí, diante dos médicos, chega lá com um carro para poder te socorrer, é grave. Aí te bota um monte de tubo, bota uns negócios em cima em você e você vai para o hospital. Chegando lá, fala com o médico, ele passa pelas partes que tem que ser criada lá, e ele parte amarela, e não está em estado gravíssimo. E aí, vamos socorrê-lo. Então, nas possibilidades humanas, ainda tem jeito. Nas possibilidades humanas, vamos tentar ressuscitar. Mas só que ele faleceu. E aí, quando ele falece, coloca-se numa gaveta, espera para fazer o laudo, necrópsia, e aí vem o enterro. Mas só que com Lázaro foi diferente, porque não tinha esse negócio de necrópsia, não tinha esse negócio de médico, não tinha nada. Então envolveram ele num pano e colocaram ele dentro da gruta. Só que já estava cheirando mal, porque já eram 4 dias. Então, para Jesus fazer o milagre, tinha que estar uma coisa bem, crítica. Porque se você morre hoje e você já fica na geladeira, poxa, aí o corpo começa a entrar em estado de putrefação. Teu corpo começa a apodrecer. Suas entranhas começam a apodrecer. Os seus nervos, sua carne começa a ficar rígido. Imagine só, naquela época, Jesus fazendo esse milagre. Todos ficaram maravilhados, todos ficaram assustados, pensavam que era um monstro. Porque Lázaro, quando ele saiu com a ordem que Jesus deu. Lázaro vem para fora. E ele saiu igual uma múmia. Imagine só, você 4 dias morto, você sai, você escutou a voz do mestre, você escutou aquela voz. Lázaro vem para fora. Eu fico imaginando aqui, eu anotei 2 folhas, mas eu estou resumindo aqui, E eu falei, Senhor, como é que pode a pessoa morta, escutar a voz de Deus? Meu Deus, coisa tremenda. O corpo estava ali, morto, mas a alma dele já estava lá em cima com Cristo. E quando Deus deu a ordem, Lázaro vem para fora, a alma dele voltou para o corpo. E quando a alma dele volta para o corpo, algo sobrenatural acontece. Como é que ele levanta, estando morto há 4 dias, a alma dentro do corpo, ele acorda atônito, acorda assustado, preso,
dentro de uma pedra, a pedra é revolta. Como é que eu tenho que fazer? O que Deus tem para fazer na nossa vida, Ele vai fazer o sobrenatural, que é dar a palavra de vida. Mas levantar e andar compete a você e a mim. Compete você e a mim levantar. Então, quando Deus deu a palavra, levanta-te, vem para fora, Ele deu uma ordem. Automaticamente, quando Ele deu essa ordem, a alma dele entrou no corpo, ele acordou, levantou. Agora eu tenho que andar, porque andar compete a mim e a você. Ele começou a andar, rastejando. Opa, o mestre está lá fora. Como é que ele sabia que o mestre estava lá fora? Por quê? Porque Deus deu a ordem. Corpo, levanta-te. Alma, entra no corpo. Corpo, anda. E quando ele começou a fazer isso, as pessoas se maravilharam pelo poder de Deus. E tinha uma grande multidão. Todos se maravilharam. Por quê? Poxa, imagine só, você está morto e você tem a ressurreição do seu corpo. O seu corpo levanta do nada. Você está lá na geladeira, seu corpo, quando o médico vai fazer a autópsia, opa, está vivo. Então, se você trazendo para o dia de hoje, não tem solução, não tem jeito. Quando você morre, acabou, não há mais esperança. Mas para o meu Deus, há esperança. Para o meu Deus, há jeito. Porque Ele ressurgiu dos mortos. Ao terceiro dia Ele ressuscitou. E hoje, se nós temos vida por Ele, para todas as coisas, para o louvor do seu nome. E aqui, para não ficar somente nas minhas palavras, no que eu estou falando, vamos lá. Vamos lá, Isaías. Anotadinho aqui. 53. Vamos lá rapidinho, Isaías 53. E a gente vai achando aqui rapidinho. Isaías 53. Aleluia. Diz assim: era desprezado o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado no sofrimento, como que de quem os homens escondiam o rosto, e desprezado, não fizemos caso algum dele. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Contudo, nós o consideramos aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluia. Lá em Isaías, ele já estava falando de Jesus, aleluia. Lá atrás ele já estava falando do Mestre. Lá atrás ele já estava falando que Jesus Cristo ia morrer na cruz do Calvário. Lá em Isaías já estava falando que ele ia morrer na cruz do Calvário, que o seu sangue ia derreter na cruz do Calvário, e pelas suas pisaduras somos sarados. Ele sara nesta manhã você com o seu tipo de ferida. Não sei que tipo de ferida tem na sua carne. E o Senhor fala comigo, ferida. E quando tem a ferida, o sangue fica exposto. E quando o sangue fica exposto, você começa a perder sangue. E se você começa a perder sangue, você começa a perder vida. Porque nosso sangue é vida. Se você perde sangue, você perdeu a vida, você entra em coma e você morre. Então o que acontece? Quando as suas pisaduras fomos sarados, poxa, o sangue do Senhor Jesus, que está falando lá em Isaías 53, no versículo 3 e 4, está falando, pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele quer nos sarar nesta manhã de todas as nossas feridas, de tudo que tem acontecido na nossa vida. Sarar a gente do nosso pecado, da nossa falta de comprometimento, da nossa falta de buscar o Senhor, de falta de tudo. Ele quer nos sarar nesta manhã. Não é só uma ferida física, é uma ferida que muitas vezes está dentro da gente, que é uma ferida emocional, que se transforma numa ferida espiritual. E aí muitas das vezes pessoas que estão aí no mundo não querem reconhecer o Jesus Cristo que sara nossas feridas, e entra, sabe, numa coisa de chamado, não, ansiedade. Aí começa com aquele pensamento, não tem mais jeito para a minha vida, não tem mais solução.
Eu procuro fazer um monte de coisa e dá tudo errado. Meus sonhos, meus planos, meus projetos, não acontece nada. E aí o que acontece? Satanás fala no ouvido dele, ou no ouvido dela: tira a sua vida. E aí vem o espírito do suicídio. E o espírito do suicídio, ele começa a entrar na vida de muita gente aí no mundo. Por quê? Não querem escutar a voz do Senhor, não querem escutar a voz de Deus, não estão prontos. Por quê? Porque o Satanás, ele o quê? Venda os ouvidos das pessoas para que não possa escutar a luz do Evangelho, a luz da palavra. Porque o Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele quer que a gente se renda a Ele, que a gente se prostre a Ele, que a gente busque a Ele, para que o sangue do Senhor que cura as nossas feridas, Ele venha curar o nosso emocional, o nosso intelecto, a nossa mente, e a gente possa falar: Senhor, eu sou digno de estar na Tua presença. Senhor, eu te busco, eu te oro, mas Senhor, está faltando algo. Esse algo que está faltando em nossas vidas é lá dentro do nosso intelecto, as nossas psiques emocionais. Então, quando ele começa a entrar na sua vida, ele começa a curar os seus psiques emocionais. Por quê? Problemas que aconteceu lá no seu passado, lá nas raízes de amargura. Seu pai falando para você, sua mãe: você não pode, você não consegue, você é isso, você é aquilo. E ele começa a te amaldiçoar com palavras. E aquilo você traz para a sua juventude, e quando você fica adulto, aquilo fica te perturbando. E você não encontra um refúgio. Em vez de você encontrar um refúgio, pessoas ficam falando: ah, não tem jeito para você não, não tem solução para você não, você é isso, você é aquilo de errado. Mas o meu Jesus Cristo, Ele muda a circunstância. O meu Jesus Cristo, Ele sara feridas. O meu Jesus Cristo é o melhor psicólogo que existe na face da terra. O meu Jesus Cristo é o melhor psiquiatra da face da terra. O meu Jesus Cristo é o melhor psicanalista da face da terra, porque ele entra dentro da sua mente e começa a colocar tudo no lugar que está fora do lugar. E muitas das vezes a gente estamos aqui glorificando a Deus, exaltando a Deus, falando que Jesus cura, salva, liberta, transforma. Mas quem somos nós do portão para fora? E o Senhor tem falado comigo. O Senhor falou comigo de 7 da noite até umas 11 horas. Depois me acordou de madrugada, eu falei: Jesus, Senhor, agora, 3 horas da manhã, voltei a dormir de novo, aí me acordou 15 para as 5 da manhã, de novo, falei: Jesus, eu vou dormir mais um pouquinho, e eu dormindo, Jesus falando no meu ouvido, levanta, levanta, que eu quero palestrar contigo. Mas Senhor, eu voltei a dormir, levantei 7, e o Senhor começou a palestrar comigo. E aí, eu falei: Senhor, como é que eu vou falar algo que eu não estou vivendo? Mas já passei por várias dores, várias aflições, mas o Senhor fala assim: fala de vida, fala de amor, fala da minha presença, fala que eu sou o pão da vida, fala que eu sou o Senhor da tua vida. E aí eu notei algumas coisinhas aqui, em nome de Jesus. Diz assim, né? No versículo 13, Jesus estava falando de sua morte e não do sono profundo. Quer dizer, as pessoas acreditavam que ele morreu, já era. Mas Jesus já estava vendo essa situação, ele não estava morto, só estava com sono profundo. Olha só como Jesus fala um negócio de sono profundo. E aí Lázaro, não, e foi testificado no 14, Lázaro está morto. Então, quando acabam as suas possibilidades humanas, começa o nosso Deus dos impossíveis, começa a atuar, porque não tem mais a sua possibilidade humana. Você não pode mais caminhar, você não pode mais tocar, você não pode mais falar, porque acabou as suas possibilidades humanas, você está morto. E aí começa o Deus dos impossíveis, fazer o sobrenatural, fazer o milagre, fazer aquilo que nem eu e você podemos fazer, que é tocar na alma do ser humano, é tocar no coração, dar aquele choque, fazer o coração bater. O cérebro já estava parado há 4 dias, imagine só o cérebro parado há 4 dias, morto, aquela coisa esponjosa, tudo desorganizado, e Deus começa a colocar tudo no lugar, os nervos começam a se mexer, o músculo começa a se locomover com os tendões, com as artérias, o sangue começa a bombear no coração. Fica pensando comigo, é uma coisa que Deus começou a palestrar, meu Deus, como é que pode? A pessoa morta há 4 dias,
Jesus vem, dá uma palavra, dá uma ordem, a alma volta para o corpo, os fôlegos de vida, e aí ele volta. Como é que pode? Como é que se levanta se está tudo morto há 4 dias? Há um processo. E Jesus fala comigo, tudo tem um processo de busca, de entrega, de renovo, de você se buscar mais, se dedicar mais, para que lá na frente o Senhor venha achar você buscando e venha te salvar. Então quer dizer, há uma caminhada. E com Lázaro não foi diferente. Teve uma caminhada. Opa, dá o primeiro passo, dá o segundo passo, dá o terceiro passo, até chegar fora da pedra, fora da gruta. E esse caminhar não depende mais de Deus, porque Ele já fez a parte dele. Ele fez o impossível, Ele fez um milagre. A alma voltou para o corpo, o fôlego de vida está no corpo. Então agora é com Ele. Mas há uma dificuldade, porque Deus deu a ordem. Então até o músculo, os tendões, as veias, as artérias começarem a bater. Houve um processo muito rápido, em questão de alguns minutos, tudo voltou ao lugar. Fica imaginando, tudo voltou ao lugar. Putrefação em 4 dias, seu corpo já está todo saindo das peles do corpo, dos ossos, tudo desconectado, mas estava envolto por um pano. Isso me deixou intrigado. Ficou envolto por um pano. E aí, quando ele saiu, as pessoas olhavam, ficaram admiradas, pensavam que era uma múmia saindo, né, de dentro da pedra. Mas ali aconteceu um milagre. E aconteceu um milagre, e as pessoas ficaram admiradas. Por quê? Porque ele pegou vida. Estava morto e ficou com vida. E aí o Senhor começa a trabalhar e mostrar para aquela multidão toda. Vamos colocar no dia de hoje, aquela multidão toda maravilhada. Meu Deus, como é que pode? O cara está morto há 4 dias, sem vida, sem nada, e de repente o cara levanta, começa a andar. Assim somos nós. Assim somos nós. Multidão fica te apedrejando, a multidão fica acima de você. Não tem mais jeito, não tem mais jeito. Para você não tem mais jeito. Aí você morreu. Aí vem um pregador, vem um pastor da Céus Abertos e fala, tem vida. E você está lá morto, esquecido. Ninguém lembra de você. E aí você começa a ter vida, devido a uma palavra que acreditou em você. Você tem vida. E o que me maravilhou foi isso. Isso aqui foi de encontro comigo. Aleluia. Isso aqui foi de encontro comigo, me tratando. Você estava morto, mas eu estou trazendo vida para a tua vida. Aleluia. Labandarabasúbia. Deus faz coisas tremendas. Porque o Senhor falou comigo, palestrou comigo de madrugada. Tu estava morto, Cristiano. Aleluia. Estava pensando que tinha vida, mas estava morto. Um sepulcro caiado. Uma árvore que está frondosa por fora, mas por dentro está podre, está seca, não tem vida. Aí Deus começou a palestrar comigo e começou a falar, ainda que você não esteja vendo vida, eu vejo vida dentro de você. Sabe aquela parte da palavra que eu não me lembro agora, mas o Senhor está me trazendo à memória. A árvore está sem vida, mas ao cheiro das águas ela começa a brotar, ela começa a ter vida. E o Senhor falou comigo, assim é você, Cristiano, assim somos nós na igreja. Muitas das vezes ninguém te dá valor, ninguém fala que você vai conseguir, que você está morto. Morto conforme estava Lázaro. Mas teve uma palavra de vida, teve alguém que acreditou nele. Ainda tinha algo a fazer. Por nós termos alguma coisa a fazer, o Senhor ainda fala, ninguém vê solução em você, mas Jesus vê solução na tua vida. Eu te trago vida, eu te trago esperança, eu te trago solução, eu te trago renovo. Então o Senhor começa a nos trazer uma palavra de renovação, uma palavra de vida. E Ele começa a tratar o nosso psique. Você consegue, você pode, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor começa a trazer vida para você, começa a falar para você, se eu conseguir, você também consegue. Ele está mostrando para a gente nessa manhã, que a gente não ficar frustrado pelas coisas que acontecem na nossa vida, pela dificuldade. Não estou dizendo dificuldade de trabalho, eu estou falando das dificuldades das palavras que as pessoas lançam sobre a nossa vida. No seu dia a dia, na sua casa, pessoas lançam palavra de derrota, palavra de destruição, palavra que vai de encontro ao seu coração. E fala, meu Deus, eu não estou aqui para poder escutar isso. Aí se você é uma pessoa com mente fraca, eu sou isso mesmo. Não, eu vou me matar. Não, eu vou fazer isso, eu vou me jogar debaixo do ônibus,
Você vai tirar a sua vida por causa de que essa é a coisa mais preciosa que você tem, a sua vida. E Jesus, ele morreu na cruz do Calvário para que nós tenhamos vida. E ele está falando aqui em Isaías 53, pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele já falava lá atrás que ele é o primeiro e o último, é o Cristo ressurreto. E ele vem nos trazer vida porque ele sabe que a nossa vida tem mais valor que o mundo inteiro. A nossa alma é valorosa para Jesus. Jesus, ele não precisava fazer isso, ele não precisava descer lá da sua glória para poder, mas ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro, ele estava à destra de Deus. Não, pai, eu vou lá, eu vou salvar aquele povo que está perdido, porque pecou lá atrás, através de Adão. Aí as coisas começaram a acontecer na vida de cada um. As mulheres têm dores de parto, os homens têm que trabalhar, e a serpente tem que se ratejar até o dia de hoje. Mas Jesus viu, não, eis que nascerá alguém que pisará na cabeça da serpente. E esse alguém nasceu, que é Jesus Cristo. E ele pisa na cabeça da serpente todos os dias, em meu favor, em teu favor. Todos os dias ele pisa na cabeça da serpente, para mostrar para você e para mim, que ele é um Deus mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele começa a mostrar para você e para mim, que para você não adianta ter dificuldade, não adianta ter isso, porque ele é o mesmo. É somente a gente crer que ele é o Senhor. Ele está pronto a nos ajudar, ele está pronto a trabalhar em nossas vidas. Mas é necessário que a gente se renda a ele, que a gente mostre para o Senhor as nossas fraquezas, porque ele sabe das suas fraquezas, ele sabe das minhas fraquezas, ele sabe dos nossos emocionais, ele sabe daquilo que está escondido, que só Deus sabe. Às vezes a esposa não sabe, o filho não sabe, ninguém sabe quem é você quando você fecha a sua porta do quarto, mas Jesus sabe. Ele sabe quem é você. Ele sabe quem é um Érico, ele sabe quem é um Cristiano, ele sabe quem é um Wagner, ele sabe quem é a Carla, ele sabe quem é um pastor. Ele sabe, porque ele é o Senhor. Ele conhece a nossa mente, ele nos formou, ele sabe quem nós somos. Então isso me deixa intrigado, constrangido, e o Senhor nos constrange, porque o Espírito Santo dele nos constrange a sermos pessoas melhores. Ele mostra para a gente que nós mesmos, da nossa própria força, nós não podemos fazer nada. Nós somos muitamente os meros mortais. Mas quando nós reconhecemos nosso lado pecaminoso, como nós conhecemos a nossa parte, falando: Senhor, eu não posso fazer nada, eu estou morto, fisicamente, espiritualmente, em todas as áreas. Aí Jesus começa a entrar na sua vida. Lázaro, vem para fora. Nós somos os Lázaro, vem para fora. E começa a ter vida. E aí, depende da gente, quando a gente tiver vida, caminhar, ó, passo a passo. Sabe se caminhar, que Lázaro deu, de encontro ao Mestre. Nos dias de hoje, vamos caminhando de encontro ao Mestre, buscando, prossigando em conhecer a Cristo. Buscando, prossigando em conhecer a Cristo. Porque quando Jesus Cristo vier buscar a sua igreja, vai nos encontrar prosseguindo, caminhando, falando a palavra de Deus, falando do seu amor, falando que ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, que ele cura, que ele salva, que ele transforma, que ele muda a vida, que ele transforma a vida de um mendigo num grande empresário, que ele transforma a prostituta numa pregadora, que ele transforma a pessoa que está lá fora, esquecida pelo tráfico, está esquecida pelo mundo das drogas, dos vícios, e transforma ele num pregador, numa cantora. Então aqui é céus abertos. Aqui nós estamos falando que Jesus, ele ama essas pessoas. Jesus ama essas pessoas que estão lá fora, que estão largadas pelos vícios, estão largadas pela prostituição, estão aí, não tem mais jeito. A sociedade diz que não tem mais jeito, mas o meu Jesus diz: tem jeito. Tem jeito, porque ele morreu na cruz do Calvário. Aleluia. Vamos aqui. Daqui eu já falei. Aleluia. Aleluia. Daqui já falei. Daqui também já falei. Daqui também já falei. Agora vamos aqui. Aí uma coisa que, quando aconteceu isso tudo, que Lázaro veio para fora, as pessoas não estavam preparadas para ver o milagre. Isso me incomodou. Eu li tudo e as pessoas ficaram admiradas. Marta, Maria, Jesus chorou,
porque era amigo, mas ele tinha o lado humano dele. Poxa, meu pastor morreu, vou chorar. Fulano morreu, vou chorar. Mas o lado espiritual, morreu não, está vivo, está vivo. Meu Jesus te dá a última palavra. Está lá internado no hospital, em coma, induzido, vai morrer. O médico chama, não tem mais jeito. Mas o meu Jesus que dá a última palavra. Aleluia. E aqui esteja preparado para ver o milagre. O milagre não acontece de qualquer jeito. Não acontece de qualquer jeito. Tem um processo. Então esteja preparado para ver o milagre. O Senhor falou comigo. Eles não estavam preparados. Lázaro também não estava preparado, mas tinham que seguir um processo. Mas a partir do momento que ele sai, as pessoas veem ele andando, aquela coisa toda. E aí, Marta e Maria creram, viram o irmão vivo. Imagina só, você vê a pessoa que está morta viva, você vai correndo, você vai abraçar aquela coisa toda. Mas estavam prontos para ver o milagre? Não estavam, porque elas duvidaram. Elas no momento creram, vai surgir na ressurreição dos mortos. Então, nesta manhã, o Senhor fala no meu coração, esteja preparado para ver o milagre. O milagre não é de qualquer jeito, tudo é um processo. Qual é o processo? Você renunciar a si mesmo, você dobrar o seu joelho, você orar, você buscar, mas rasga o seu coração. Senhor, não sou nada sem ti. A tua graça me basta, porque o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E o Senhor conhece a sua fraqueza. Ele sabe o que há dentro do seu coração, dentro da sua mente, dentro da sua alma, o que você pensa a cada dia, o que você fala, o que você deixa de falar. Sabe por quê? Porque Ele te criou, Ele te formou. Antes mesmo das tuas palavras chegarem à tua boca, Ele já sabe o que você vai falar, Ele já sabe o que você está pensando, mas Ele quer escutar da sua boca. Que coisa tremenda. Jesus já sabe o que o pastor Ricardo quer. Que ele quer expandir céus abertos, colocar lá na Aniele, comprar aquilo lá, comprar um ônibus, fazer um ponto final lá, fazer um ponto de pregação, fazer pessoas lá, o centro de recuperação. Jesus já sabe de tudo isso que está na mente dele. Sabe que ele tem que pagar disso, sabe que ele tem que fazer tudo. Mas Jesus quer escutar o quê? Da boca dele. E quando ele escuta da boca dele, opa, anjo, anota. Traz para mim. Traz no altar do Senhor. Aí Jesus olha, pastor Ricardo pediu bastante coisa, mas ele pediste bem. Vou fazer. Esse aqui não, ainda não vou fazer não. Esse aqui vou fazer. A igreja vai encher? Aleluia. Almas vão se render aos pés de Jesus? Aleluia. Pessoas vão ser transformadas aqui nesse lugar? Aleluia. Pessoas vão fazer aqui coisas grandes nesse lugar? Aleluia. E ele começa a fazer. E ele começa a encher o pastor Ricardo. Por que eu estou citando o pastor Ricardo? Porque Deus chamou ele para uma grande obra. Quando ninguém acreditava nele, lá atrás, o Senhor acreditou nele. Quando ele estava sozinho lá atrás, e ele veio juntamente com a sua esposa, as suas filhas. E agora? Ide, pregar o evangelho a toda criatura. Deus deu para ele esse lugar. Por ele mesmo ele não viria para cá. Ele escolheria um outro lugar, mas Deus deu estratégia para ele. Vai naquele lugar, abre os céus abertos, faz isso, faz aquilo. E Deus começou a fazer, Deus começou a prover o dinheiro, Deus começou a prover tudo. E foi uma quebradeira que dava para escutar lá de dentro da minha casa, lá uma quebradeira. E eu falei, meu Deus, vou lá reclamar que esse homem está quebrando tudo, não deixa a gente dormir até de noite, parede caindo. E aí eu falei, Senhor, tem um mistério diferente ali, eu não sabia. Juro para você, eu não sabia, minha esposa não sabia. Aí vamos lá reclamar, vai reclamar, poxa, mas deixa, vamos fazer o que? Eu vou lá reclamar, vai dar problema. E aí Deus começa a trabalhar na vida do pastor. Deus começa a bradar aqui. Aquele sonho que o pastor tinha falado com Deus, o anjo pegou, anotou, levou diante do altar do Senhor. Esse aqui eu vou realizar. E aqui, quando ele falou assim, vou começar a trazer pessoas para esse lugar. E aí que ele começou sozinho. Hoje tem para mais de 50, 60 pessoas cadastradas. Então você fica vendo o seguinte, não está morto. Os sonhos do pastor não estão mortos, porque ele apresentou a dificuldade dele. Ele apresentou diante do altar o que ele precisava, o que ele necessitava. A gente tem que confessar diante do Pai as nossas necessidades, comunicar aos santos. E ele comunicou ao santo dos santos a sua necessidade.
E aí Deus começou a entrar com providência na vida dele, uma providência divina, coisa que ele não podia fazer. Esse som, esse negócio tudo aqui, não tem R$1 do pastor, foi tudo doado. Deus mandou tudo. E ele começou a ver a provisão de Deus. Ele estava preparado para ver o milagre. Ele se preparou para ver o milagre. O que eu estou querendo dizer com isso? Esteja preparado. Vamos aprender cada vez mais na palavra e vamos aprender cada vez mais com esse pastor, porque ele tem nos ensinado a cada dia. Porque eu estava morto outrora, morto espiritualmente, com a capa de cristão. Deus não quer você só uma capa de livro. Deus quer você o dentro do livro. Deus quer você sendo dentro do livro. Porque isto aqui, a capa, fora não tem valor nenhum. Mas o que importa, que tem vida, é o que está dentro dessa capa. Palavra de vida eterna, que está aqui, a palavra de Deus. E quando a gente aprende que a palavra de Deus é vida eterna, quando a gente aprende que Ele pode mudar a sua circunstância, quando a gente aprende que Ele pode mudar a nossa história, que Ele pode fazer coisas grandes, conforme tem feito coisas grandes na vida do nosso pastor e continua fazendo. E nós vamos estar aqui para poder ver as maravilhas e as bênçãos de Deus na vida dele, e também vai nos alcançar, porque também fazemos parte desse ministério, porque também acreditamos nesse homem de Deus. Porque se nós estamos aqui, porque nós acreditamos que esse homem de Deus é profeta de Deus, é boca de Deus aqui nas céus abertos. Então o Senhor continua usando ele poderosamente, porque tudo já foi apresentado diante de Deus. E só vai acontecer aquilo que Deus permitir. Por quê? Porque ele já sabe as limitações do pastor, como também sabe das limitações. As nossas limitações às vezes nos impedem, mas Deus começa a trabalhar naquilo que é improvável para mim e para você, que é o sobrenatural de Deus. E aí ele começa a trabalhar na sua vida, na minha, mostrando para a gente que de nós mesmos nós não podemos fazer nada, nós não podemos nem andar, nem respirar, se Deus assim não quiser. Se Deus quiser tirar o fôlego da gente aqui agora, Ele tira, e a gente cai duro. Mas aprove a Deus nós estarmos aqui nesta manhã, falando da palavra de Deus, falando do amor de Deus, falando que Ele é o Cristo ressurreto, que Ele morreu na cruz do Calvário, que Ele ressuscitou Lázaro, que Ele fez um monte de coisas, fez um monte de maravilhas. Ele curou cego, curou manco, curou coxo, curou mulher com fluxo de sangue, curou várias coisas Ele fez, vários milagres Ele fez no passado. Mas você pensa que Ele morreu na cruz do Calvário, Ele está na destra de Deus, Ele está. Mas os milagres continuam sendo feitos desde o dia que Ele subiu para o Pai até os dias de hoje, que não estão relatados aí, mas está diante de Deus, diante dos homens. Vários milagres Deus já fez, várias coisas Deus já fez e continua fazendo até o dia de hoje. Se você for ver, vários milagres Deus está fazendo. Jesus continua sendo o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele salva, Ele cura, Ele transforma, Ele liberta. Ele coloca o seu amor dentro de nós para a gente poder falar do amor dEle. Então o mesmo Deus está ressurreto e Ele vai vir buscar a sua igreja. Aqui vamos lá em Colossenses, para terminar. Não sou de falar muito. Vamos lá. Aleluia. Colossenses 3 diz assim, Colossenses 3: portanto, se fosses ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Buscai as coisas que são de cima, as coisas que são do alto, que Cristo é ressurreto. Aleluia. Então, quando nós buscamos as coisas de cima, nós não buscamos as coisas terrenas, nós buscamos as coisas que são do alto. Aleluia. Pensai nas coisas que são de cima, não as que são da terra, pois morrestes e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Aí diz lá no 5: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, que são prostituição, avareza, paixão, vil concupiscência, avareza e idolatria. Por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Aí, aleluia. Aí diz assim, lá no 12: portanto, como eleitos de Deus,
santos e amados, revestível de compaixão, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos uns aos outros. Aleluia. Olha que coisa tremenda. Nós temos que nos afastar das coisas erradas e nos aproximarmos das coisas boas. Nos afastarmos das coisas terrenas e nos aproximarmos das coisas espirituais, que é bondade, longanimidade, perseverança. Olha só, Deus está nos instruindo, está nos mostrando um mapa, está nos mostrando um norte que nós temos que fazer para poder dar a salvação. Então Ele está aqui nos mostrando, pensarmos nas coisas espirituais, não nas coisas terrenas, que as coisas terrenas hão de passar, e as coisas espirituais, que é o céu inacessível de glória, está eternamente. Então são coisas que não vão acabar, vão ser pelos séculos dos séculos, porque são espirituais. Vamos aqui, rapidinho, tá? Já estou acabando. É que Hebreus. No Hebreus 10, versículo de 19, diz: portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, que isto é pela sua carne. Aleluia. Até aqui. Olha só, coisa tremenda. Nós temos que ter ousadia, caraca, para entrar no Santo dos Santos. Não é covarde, é ser ousado. Senhor, na tua presença, Senhor, eu profetizo em nome de Jesus, Senhor. É na tua presença, pastor Ricardo, na tua presença, Senhor. Quando passar na frente da Nelly, em nome de Jesus, aqui vai ser céus abertos. É ousadia para entrar no Santo dos Santos. É ousadia, intrepidez. Senhor, seja curado, seja liberto, seja transformado. É ousadia. Seja cheio do Espírito Santo. E você entrar no Santo dos Santos. Olha só, palavra tremenda. Você é ousadia para entrar no Santo dos Santos. Está lá, a presença do Pai, os 24 anciões, todo mundo lá, os anjos louvando, adorando o Senhor. E como é que você entra no Santo dos Santos? Você se despojando de você mesmo. Você abrindo sua caixinha de surpresa diante de Deus. Senhor, está aqui os meus pecados, está aqui os meus acertos. E Jesus diz: não, tudo bom, Cristiano, você confessou diante de mim os seus pecados. E aí quando você começa a ter um coração contrito, quebrantado, Deus não despreza, Ele começa a atender, Ele começa a renovar, Ele começa a restaurar, Ele começa a purificar, Ele começa a te santificar, Ele começa a fazer de você uma pessoa nova. E aí a gente começa a se parecer mais com Deus. Para a gente entrar no Santo dos Santos, a gente tem que ser igual a Ele, porque lá em cima não entra pecado. Como é que você vai entrar no Santo dos Santos cheio de pecado? Não. Eu sou um bandido. Aí eu chego lá, matei. Vou entrar na delegacia? Não, vou ser preso. Verdade. Como é que o bandido entra na delegacia? Não entra. Por quê? Ele é bandido. E bandido não gosta de cadeia, não gosta de polícia. Então, quer dizer, a polícia representa o quê? O lado certo. E o bandido representa o quê? O lado errado. Nós temos que escolher qual lado que nós vamos seguir. Se você quer escolher o lado certo, que é o lado da polícia, se vocês querem esquecer o lado errado, que é o lado da bandidagem, você tem que escolher o lado certo. Escolhe, pois, o melhor caminho, que está escrito lá em Deuteronômio 28. Escolhe, pois, essas coisas. Se você escolher as boas coisas da vida, as boas coisas da vida lhe seguirão. Mas se você escolher as más coisas dessa vida, que está escrito em Deuteronômio 28, essas maldições também lhe seguirão. Então eu tenho que escolher qual é a melhor parte. Eu tenho que escolher: Senhor, eu quero te seguir, mas eu não posso mais andar errado. Eu quero te seguir, mas eu não posso mais roubar, mais matar, mais destruir. Eu tenho que ser uma nova criatura. Então Jesus está nos mostrando nesta manhã que nós temos que escolher a melhor parte, que é seguir. Que se a gente não for assim, nós não vamos entrar no Santo dos Santos.
Nós temos que escolher a melhor parte, temos que deixar de ser pessoas terrenas e começarmos a ser pessoas espirituais, mesmo tendo esse corpo terreno. Nós temos que escolher: Senhor, eu estou aqui, mas eu não sou daqui. E quando Jesus Cristo vier buscar a sua igreja, Ele vai me encontrar preparado. E aí, estando preparado, Ele vai nos levar para a sua glória.